Professor e pesquisador do Centro de Ciências do Homem da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Sérgio Arruda de Moura conversa nessa entrevista sobre a impossibilidade de isenção no conteúdo da imprensa. Especialista em análise do discurso na literatura e no jornalismo, ele critica o modo como a mídia brasileira não admite a sua parcialidade, especialmente na cobertura política. Professor, há um discurso de legitimação da atividade jornalística muito centrado na ideia de imparcialidade, ou seja, aquilo que garantiria a credibilidade do jornalismo estaria ligado a uma certa narrativa desinteressada, né, da realidade, ou seja, com interesse apenas na informação. Como que isso se reflete na linguagem jornalística? Como que o senhor vê o modo como o jornalismo utiliza dessa estratégia narrativa para poder depositar credibilidade naquilo que está, no seu próprio produto, né? Naquilo que está informando as pessoas? Eu tenho a impressão de que a neutralidade é um mito que nasceu numa sociedade objetivista, como a americana, por exemplo, né? E numa época em que a gente não tinha ainda uma dimensão da linguagem como uma estrutura complexa, múltipla, enganosa, interativa, e não apenas um veículo objetivo de espelhamento do mundo, né? Então, descoberta a trapaça da linguagem, vamos dizer assim, o jornalismo não se corrigiu. E fica muito mais útil para ele se vender dizendo que ele é objetivo, que ele é neutro, que ele é imparcial, porque isso é simpático para as pessoas, né? Isso vai agradar a multiplicidade de pessoas, instituições, leitores envolvidos com o jornal, né? Então é bem mais interessante que ele sustente esse mito, mas que é um mito, E o meu ponto de vista, o meu argumento de estudioso da linguagem é esse, né? Já foi o tempo em que a linguagem podia ser conceituada como um espelho do mundo. Na verdade, a linguagem constrói o mundo na individualidade de cada sujeito que a usa, né? E a linguagem conceituada dessa forma não seria diferente num veículo como o jornal. Então, não tem como o jornal escapar dessa estruturação tão complexa que é a linguagem. Então toda linguagem é uma forma de posicionamento, então. Não há como escapar. A não ser que você seja um linguista stricto sensu, né? Que vê a linguagem como uma forma neutra e que deposita os significados das palavras em uma área específica, a semântica, né? E faz análise sintática. Quando eu tento explicar a complexidade da linguagem da forma como eu conceituei anteriormente, eu digo, olha, houve uma época que a gente estudava a estrutura da língua fazendo análise sintática. Então, deve ser ali que a gente constrói o mito da linguagem como um sistema unívoco de comunicação, quando ele não é nada disso, né? Quando a gente pula fora da forma e vai para o discurso, aí a gente vai esbarrar numa entidade chamada sujeito. E um sujeito já é um posicionamento em si, e é ele quem vai construir o mundo e que vai entrar em choque com o mundo de um outro sujeito. É interessante como que aqui, em várias abordagens da imprensa sobre si mesmo, né, naquele momento autorreferente, quando a imprensa fala do jeito que atua, seja em editoriais, seja de outras formas, no nosso caso, no caso brasileiro, evita-se muito esse posicionamento, especialmente no campo político, né? E quando essa mesma nossa imprensa vai se referir a temas internacionais, é muito comum a gente ouvir a expressão assim, de acordo com o jornal conservador britânico tal, ou de acordo com o jornal de esquerda esse ou aquele, ou a TV republicana essa ou aquela, a TV democrata essa ou aquela, né, nos Estados Unidos, enfim. Mas aqui ninguém é
né? A sensação que a gente tem é que ninguém é ou conservador, ou progressista, ou, né? A não ser casos muito específicos de imprensa segmentadas, né? Agora, na grande imprensa, esse discurso não é assumido, ou raramente é assumido. Às vezes acontece, mas raramente é assumido. Por que isso? Eu vou tentar entender que o Brasil tem como qualquer outra nação, tem uma história singular. Talvez diga respeito a essa singularidade da nossa história, né, em que as instituições são claramente vinculadas a uma forma de produção, a um segmento específico da produção, né, a um modo de pensar bacharelesco, um modo de pensar universalista demais. A imprensa certamente deve estar relacionada com grupos específicos formados na realidade brasileira. Eu quero dizer que o Brasil é uma sociedade injusta já há muito tempo. No século XIX, ela encerrou um ciclo da escravidão, por exemplo, né? Mas não cuidou de absolutamente nada. E as classes continuaram muito bem distintas, separadas umas das outras. Eu quero crer que seja isso. A gente ainda não desmanchou essa... Nós não educamos ainda nenhuma geração para o pensamento comum em torno do homem singular, do homem com direito, seja lá de onde ele venha, sabe? Eu quero crer que foram esses grupos exclusivistas, esses grupos que não percebem o humanismo numa nação, né, que se apropriaram desses meios. São eles os donos. Né? A gente não vê um veículo específico, um veículo contraditório, alternativo, vingar, fazer carreira. Né? Ter alcance de massa, né? Não tem. Então, o Brasil tem... A forma como se distribuem hoje os veículos e a força de alcance desses veículos está associada a esses grupos que ainda estão lá no século XIX. Eu diria isso. Agora, em benefício assim, de uma certa dúvida, né, ou fazendo a advocacia do diabo, que o discurso da imparcialidade não poderia ser admitido, ao menos como uma tentativa. Ou seja, admite-se admitamos então que a imparcialidade é impossível, né? Enfim, mas pelo menos ela não poderia ser uma busca ou alguma coisa que você, a partir de determinados métodos de apuração, alguns métodos narrativos, tentaria expor de maneira mais transparente e honesta possível diferentes lados de uma mesma questão, os dados que aquela questão envolve, ou seja, é possível um exercício honesto de uma tentativa, ao menos, de imparcialidade, ainda que se admite que ela seja inviável? Certamente, mas eu acho que um grande veículo que tem posições muito firmes e tem questões muito permanentes para manter, um status quo para manter, né, para manter mesmo, não vão permitir isso. Né? A gente está cansado de ver nesses noticiários políticos, quando uma pessoa é indiciada, a palavra-chave, indiciada, ela é praticamente julgada, né? E no fim a gente ouve, procuramos o advogado tal para dizer e não encontramos, ou disse isso, isso e aquilo. Eu acho isso pouco. Deveria dar os mesmos recursos para o indiciado, né? Antes de ser sentenciado, mas não é isso que acontece. Deveria haver, mas não há. O esforço é mínimo e o esforço é apenas assim, vamos protocolar. E para não dizer que não erramos, mas se você medir o tempo de exposição de um lado e comparar com o outro, essa balança não fica equilibrada. O enfoque da pauta, as escolhas, o tempo dedicado, as fontes, já são formas de posicionamento. Né? Isso, exatamente. Agora, tem formas mais sutis também, né? Aí no plano
né, da linguagem mesmo, que às vezes se você se ater às palavras, elas conduzem protocolarmente num determinado sentido. Então, num telejornal, por exemplo, né, você vê as palavras com equilíbrio, mas determinados olhares, um sorriso de canto de boca, uma inclinação, uma entonação, também descredencia determinado texto que está sendo dito ali naquele momento. Né? Eu, sempre que viajo, eu procuro ler a imprensa, né? Acompanhar local, a imprensa... A imprensa local, a escrita, né? Que eu tenho mais devoção por ela, pelos meios impressos, né? E a gente vê uma clara diferença, sabe? Dos veículos impressos daqui. E eu tinha um colega lá na UENF, português, uma vez assistindo um telejornal juntos, aí ele ficou assim, impressionado com esse posicionamento do apresentador. Ele fazia comentários, podia ser o mais sensato possível diante de uma tragédia. Ele me disse claramente, isso é impossível na TV portuguesa, não existe isso, são praticamente robôs que dão as notícias. Então isso é um hábito que se revela até onde a gente não notaria, não perceberia e não criticaria. Né? E o que a gente vê aqui é o contrário, né? Tem um posicionamento, tem um sangue, talvez seja o mito do homem cordial regido ao coração, ao sangue, o fervor, a emoção que atrapalha o homem racional. Né? Aconteceu até recentemente aqui uma certa transição nesse sentido, porque em alguns veículos, a tentativa de se fazer esse tal apresentador robô, esse jornalismo assim um pouco mais, pelo menos com uma simulação narrativa de maior distanciamento, foi ensaiado durante um bom tempo aqui, né? Mas aí veio uma concorrência de emissoras mais populares, onde justamente eu acho que mobilizava mais essa afetividade, essa cordialidade brasileira, né? E aí a concorrência começou a puxar, né? Eu acho que, para citar exemplos claros disso mesmo, a Globo tradicionalmente tinha um padrão um pouco mais fechado nesse sentido, e a Record começou a subir demais com um formato muito mais de apresentadores, atrás, né? Eles foram atrás, né? Mas tanto num formato quanto no outro, acho que essa é a questão, né? Tanto num formato quanto no outro, a imparcialidade não existe, né? Ou seja, o robô, chamemos assim, né? O robô era também uma tentativa de disfarçar uma intencionalidade, né? No sentido de você ter um semblante de aparente distanciamento, um texto aparente de distanciamento, mas há posicionamento claro ali, há posicionamento ideológico, né? Não há isenção possível. É porque eu tenho a presença do narrador, né? A gente tem jornalistas, apresentadores que categorizam bem, né, a ideologia, que tem a figura dele relacionada ideologicamente à emissora, né? Esses são praticamente um caso perdido, né? Além da figura semiótica, a presença do corpo, né, do olhar, da entonação da voz, tem o texto, né? E tem o auxílio também das imagens e dos seus repórteres de rua mandando a notícia. Então é um complexo de informação, né, difícil de controlar. Então a estabilidade, a neutralidade e o distanciamento do apresentador não seria suficiente, porque não é a única coisa que está em jogo, né? São muitas coisas. Então a neutralidade também nesse aspecto é difícil, né? É impossível. Mas eu queria ressaltar que não é dessa neutralidade que a gente está falando, é de um posicionamento muito mais firme anterior a tudo isso, né? Que não tem como esconder. Né? Emissoras raivosas, um jornalismo raivoso, uma coisa que faz par
com a telenovela que vem a seguir, ou a que já passou, né? Muito uma coisa que deveria ser objetiva e racional, muito misturada com emoções e uma dramatização, uma ficcionalização que perturba o jornalismo. É dessa neutralidade que eu acho que já está enraizada, sabe? Entendi. O senhor percebe que há uma espécie de tentativa normativa sempre por trás do noticiário, ou seja, o senhor falava agora há pouco sobre esses apresentadores que têm opinião sobre tudo, né, sobre as coisas mais cotidianas. É engraçado, às vezes a gente ouve, até no rádio, né, é muito comum aquela coisa de você dar a notícia e você querer ditar alguma regra de conduta logo após a notícia. Já percebeu isso? Aquela coisa de você dizer assim, não, houve um acidente, por exemplo, né? E aí você noticia o acidente e aí depois você tem que opinar sobre o acidente, dizer, as pessoas têm que correr menos, as pessoas têm que usar o cinto, as pessoas não podem beber e tal. Há uma certa tentativa de normatização da realidade bem explícita. E de aconselhamento. De aconselhamento, né? isso. Como se a notícia em si não bastasse, como se todo mundo já não estivesse vendo que a imprudência, o aconselhamento da prudência não é necessário, né? Fica parecendo uma revista de variedade, uma coisa que outros programas já fazem, né? Programas com apresentadoras mais afetivas, familiares, no formato revista, né? E quem sabe eles não fazem isso para poder justificar quando o caso for, o aconselhamento for mais na esfera do ideológico. Político, ideológico, né? Eu não tenho nada contra o padrão, né? Se a disciplina, assim, no formato, né? O padrão cria o hábito, né? A disciplina, né? Então, assim, me referi a esse exemplo, esse né? exemplo. Agora tem brigas semânticas muito clássicas, assim, né? Acho que uma das mais clássicas é a da invasão e ocupação, né? Como que você vê essas escolhas, assim, né? Essas escolhas daquela palavra que vai te remeter a um determinado posicionamento ideológico, né? Em detrimento de outra que te remeteria para um outro campo. Você pesquisa nessa área, como é que você vê isso? Olha, os telejornais, pelo menos, não tem um editorial, né? Esse editorial estaria embutido, estaria disseminado, especificado assim nessas escolhas semânticas, né? Então, quando ele se decide a chamar uma ocupação de invasão, eu acho que o editorial está se mostrando aí. E dentro da notícia. E a gente praticamente não percebe, né? A gente leva... acho que o grosso dos telespectadores não percebem o uso de certas palavras que terminam conduzindo, que terminam entrando de alguma forma no inconsciente, formatando uma ideologia que vai acabar numa adesão, né? Porque quando eu estudo o discurso, né? O discurso é uma coisa, a linguagem é outra, né? O discurso é o uso específico que a gente faz da linguagem. Então, quando eu decido usar a invasão, eu tenho uma intenção. E outras palavras vão se encadear semanticamente com invasão. E eu vou terminar atingindo o inconsciente. O discurso trabalha com categorias do inconsciente e da ideologia, né? Nós dizemos e ouvimos coisas das quais não nos damos conta. E é isso que forma o temperamento político. Desse palavreado, desse jogo subversivo da semântica das palavras que nasce a adesão, que o jornal triunfa de forma melhor em cima das consciências. Bacana. Professor, para a gente, e já caminhando para o final da nossa conversa,
Como é que o senhor vê essa narrativa da mídia de massa, né, os conteúdos da mídia de massa, já nessa confluência com essa ambiência múltipla das redes sociais? Ou seja, essa desconstrução, ou ao menos esse debate acerca dessas intencionalidades da mídia de massa, dessas opções, né, elas pelo menos estão sendo um pouco mais relativizadas quando elas caem, por exemplo, no Face, no Twitter. As pessoas pelo menos estão num ambiente em que elas agora, ao menos, ainda podem relativizar ou discutir um pouco mais esse discurso? Eu acho que já está acontecendo isso, né? Anteontem, né, o presidente foi à televisão para acalmar os grandes atores dessa subversão da notícia, né? Dessa nova forma de construir a notícia, né? Finalmente, aquele sonho de Brecht, o dramaturgo alemão Brecht, que a gente pode dizer também Brecht, ele previu esse mundo, né? Previu que o rádio não seria só um veículo de veiculação da notícia de um polo para as massas, né? Mas as massas também chegariam ao estágio de responder na hora. Eu acho que ele estava prevendo, sem condições nenhuma de fazer essa previsão, estávamos nos anos 30, né? Que um dia a gente chegaria a esse estágio, né? Então eu acho sim que isso está reformulando o jornalismo, ele está tornando os políticos, os donos do poder mais previdentes, mais precavidos, porque os recados estão sendo mandados na hora, né? Então eu acho que jornalisticamente o círculo da construção e difusão da opinião, ele tem um ingrediente novo, tem um agente novo, sabe? Ele pode criar aquilo que o Humberto chama de, não sei se ele chamou imbecil, aquele que tem muitas informações ao seu alcance, mas não faz uso de nenhuma, de forma construtiva, né? Claro que tem aquele cara que sempre vai dar uma opinião sem ser chamado e sem validá-la e sem produtividade nenhuma, mas num ambiente assim maior, macro, né, a internet, as novas tecnologias da comunicação e da informação estão bagunçando sim. Eu acho que a gente está esperando um novo mundo e os efeitos a gente já está vendo. Bacana. Obrigado. Ótimo papo, muito bom. Obrigado. Obrigado pelo convite.